Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que está em casa, receba, vocês que estão aqui conosco, em nome de Jesus, nós vamos dar início ao nosso culto, pedindo ao Senhor que venha tomar a frente desse trabalho, que eu tenho certeza que Deus está conosco. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 16, 13, vamos ler alguns versículos. Mateus capítulo 16, versículo 13. Vamos ficar de pé, de reverência à palavra de Deus. Amados, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias e algum dos profetas, ou algum dos profetas. Mas vocês, continuou ele, quem diz quem eu sou? Pedro, tomando a frente, de todos, como sempre, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olhou para os olhos de Pedro, só está na minha Bíblia. Bem-aventurado, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E depois ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou te dar a chave do reino dos céus, e o que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Agora eu quero ler 1 Pedro capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro capítulo 2 diz o seguinte: ai, Jesus. Versículo 6. Vamos ver o versículo, capítulo 2 todo, que esclarece. Despojando-vos, pois, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, inveja, de toda sorte, maledicência, vocês devem desejar como criança, ardentemente, recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiências de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Também vós, mesmo como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra dos que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Só até aqui, amados. Eu quero dizer para vocês que são dois versículos, de Mateus capítulo 16, versículo 16, 17, 18, onde Pedro pergunta, e Jesus pergunta quem era Jesus, e Jesus fala que, Pedro fala que Jesus era o
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitas pessoas perguntam: que pedra é essa? Sobre a pedra que é Pedro, né? Esse local aqui, Cesareia de Filipe, amados, é um local perto do Monte Hermon. E o Monte Hermon tinha uma gruta. Cesareia de Filipe era um lugar onde, o nome já diz, Cesareia. Era um local que foi dado este nome por causa de César, imperador César, né? E Filipe, né? Uma das pessoas que foram ligadas a César. Então é Cesareia de Filipe. Então ali tinha muitos romanos, muita gente romano. E era perto do Monte Hermon, e tinha uma gruta ali dentro do Monte Hermon, uma gruta que era chamada gruta, a Gruta do Inferno, como se fosse um local que era a porta do inferno. Ali era considerado isso. Então Jesus levou nesse lugar ali e fez um questionamento para os discípulos: a quem vocês acham que sou? Aí um está dizendo que você é Jeremias, outro diz que você é profeta, outro diz que você é... Cada um disse uma coisa, né? João Batista. Mas ele falou: não, eu quero saber de vocês, quem vocês acham que eu sou? E Pedro, usado por Deus, diz que ele é o Cristo vivo. Ele é aquele que veio para salvar o mundo, né? E ali Jesus disse que ele foi usado por Deus. Mas todo mundo diz que a pedra é Pedro. Pedro que foi o... Não, a pedra é Jesus Cristo. E a afirmação dele, quando ele fala esta, né? Ele diz assim, ó, no versículo 17, no 18, quer dizer: também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra é um pronome demonstrativo. Eu acredito que ele fala isso, né, várias interpretações, que é sobre a revelação que Deus deu para ele. Qual é a afirmação? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra fundamental. Por que o Cristo? Porque Jesus aqui ainda não era o Cristo. Jesus só se tornou o Cristo depois que ressuscitou dos mortos. E ali ele demonstra que é a pedra angular, que é aquele que vai trazer a vida eterna para cada um de nós. Então eu vejo esse texto muito importante. E perto da gruta do inferno, né? Aquela porta do inferno, que você e eu não iremos para ali. Mas para isso nós precisamos estar cientes do Cristo que vive eternamente, que está comigo, está contigo. Isso é uma afirmação, amados, dentro de um local onde os discípulos foram confrontados por Jesus. Eu trago essa palavra para a gente poder mostrar, né, se doar para esse Cristo cada vez mais presente na vida de você que busca Ele, né? Que o fogo tem que arder continuamente no altar de Deus. Eu quero te dizer que você é o altar de Deus, aonde Cristo quer que o fogo dele venha permanecer aceso e nunca venha se apagar essa chama, né? Porque essa revelação de Pedro não foi de Pedro, foi de Deus. E o próprio Pedro diz que a pedra angular é o próprio Cristo, aquele que está aqui, que estava com Pedro e que mobiliza a igreja. Quando ele fala isso, amado, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que sou eu e você. Coloque sua vida diante de Deus agora. Senhor, eu agradeço a Ti, Pai, porque essa revelação que Tu deixou na Tua palavra para nós é algo que é fundamental para eu viver hoje, amanhã, depois e sempre, sabendo que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o verdadeiro Deus, não existe outro além de Ti. E Tu és a pedra angular. Angular porque é a pedra principal. É aquela pedra que edificou a nossa base espiritual, a rocha que é Jesus Cristo. Enche, Senhor Deus, a nossa vida com esta revelação.
Revelação que não foi de Pedro, mas foi do próprio Deus, da qual Jesus instigou os discípulos para que pudessem entender. E nós estamos aqui, Senhor Deus, debaixo desta graça que o Senhor enviou através de Jesus, para sermos cada um de nós, ó Pai, envolvidos com esta mensagem, meu Deus, com esta palavra, Jesus. Mesmo estando perto da Cesareia de Filipe, perto de um mundo tenebroso, mas se o Senhor é conosco, ninguém pode derrubar esta afirmação, esta rocha que é Jesus, que está dentro de nós. Somos casa espiritual, essa pedra que vive dentro de nós, ela se torna eterna para a nossa vida. Fala conosco, Pai, nesta noite. Enche, Senhor Deus, o teu povo que vai assistir o culto de hoje, entendendo cada vez mais, ó Pai, a necessidade de buscar a tua presença, de estar aqui na tua casa, de sentir essa presença. Aqui eu vejo a tua presença mais real. Aqui a tua presença é verdadeira nos louvores e através da palavra, através da ministração, Pai. Aqui nós estamos perto de algo, Senhor Deus, que nos faz mover, Senhor Deus, que nos faz trazer cada vez mais a fé para viver, Pai. Não, nada pode impedir de eu estar na tua casa, Senhor, porque a gruta do inferno, a porta do inferno, ela continua aberta, mas a porta dos céus já foi aberta para aquele que tem a rocha e que alimenta a rocha através da palavra, que alimenta o Espírito de Cristo que habita em nós, através de mostrar que eu quero estar na casa, na porta da casa de Deus, na igreja, que quem prevalece é o Senhor. Fala conosco, Pai, nesta noite, ó Pai. Ó Senhor Deus, incomoda cada um de nós, que não percebemos isso, ó Pai, da afirmação que Pedro fez, porque ele estava perto de Jesus, porque ele estava buscando a revelação verdadeira, e Deus revelou em seu coração que ele era o Cristo vivo, o Cristo, Filho do Deus vivo. Enche o nosso coração, arde o nosso coração com o teu fogo. Eu te peço no nome de Jesus, arde aqueles que estão em casa também, Senhor, queima, Senhor Deus, o coração de cada um deles, para sentir a necessidade, ó Pai, que nada possa impedir a presença deles na tua casa, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para buscar cada vez mais a tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Amém, Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos assiste em casa, graça e paz da parte do Senhor. E eu convido você que nos assiste, multiplique essa mensagem. Encaminhe para um amigo seu, para um parente, para um familiar, para o seu vizinho. Multiplique essa mensagem, que ela venha ser bênção na sua vida e na vida daquele que você encaminhar. Amém? Aleluia? Se você puder, dá um joia aí. Faz assim, ó, no polegar lá, dá um joia, viu, Romário? Você vai assistir, você vai dar um joia. Você vai multiplicar essa mensagem para os seus amigos, para os seus irmãos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Estou até usando aqui a Bíblia do pastor Luiz, porque as nossas Bíblias são semelhantes. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero te pedir, amado e amada do Senhor, abra sua Bíblia no livro dos Números, lá no Pentateuco. Livro dos Números, no capítulo 27, eu já tive a oportunidade de falar sobre esta mensagem aqui, mas não vou repetir a mensagem, porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela se renova a cada dia, mas eu vou ler a mesma passagem e, em nome de Jesus, passar numa outra ótica, numa outra expectativa. Aleluia, glória a Deus, porque a palavra do Senhor se renova, amém? Eu quero dizer para você que Deus é bom, amém? Aleluia, Deus é bom, aleluia. Eu quero dizer para você também que o nosso Deus, Ele é Deus de promessas, amém? Aleluia. Talvez você não tenha recebido heranças do seu pai ou da sua mãe, mas eu quero dizer nesta noite para você que as promessas de Deus para você ainda estão valendo. Amém? Aleluia. Pode não ter herança, mas tem promessa. Amém? Aleluia. Pode não ter herança, mas existe a promessa de Deus para você. Aleluia. Números 27, aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não se teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levantou a causa delas perante o Senhor. Repita comigo: perante ao Senhor. Aleluia. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Até aqui. Deixe sua Bíblia aberta, amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra ela é boa, ela é pura e ela é perfeita para nós, Senhor. E a tua palavra ela se renova e se revela a cada dia em nossas vidas, Senhor. Fala conosco, fala
com a tua igreja aquilo que o Senhor tem para ela, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pastor Luiz, essa tática de ficar com 2 Bíblias aqui é maravilhosa, porque você já pode deixar aqui nos textos já abertos. Olha só. Aleluia. Amados e amadas, essa passagem aqui, se você for lá no livro dos Números, no capítulo 26, o que está acontecendo aqui? Deus tinha prometido tirar o povo do Egito, Deus tinha prometido que iria levantar um libertador, e Deus o faz, levanta Moisés como libertador do povo, usa Moisés, tira o povo do Egito, fazendo-os passar pelo Mar Vermelho a pés enxutos, diz a palavra, e eles vão peregrinando, eles ficam no deserto como nômades por 40 anos. Aleluia. E Deus tinha feito promessas. Tanto quando você pega o livro de Josué e você lê o primeiro capítulo do livro de Josué, Deus começa a falar com Josué. Moisés, meu servo, já não está mais aqui, eu recolhi, mas Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo e vocês herdarão. As minhas promessas ainda estão de pé. Deus fala ali com ele. Fala para ele ter bom ânimo, fala para ele ter coragem, para ele não desanimar, mas eles não poderiam chegar na terra prometida. Eita, quase que falta luz aí, mas amém. Deus é bom, aleluia. Então o que acontece? Mas antes deles, eles não poderiam chegar na terra e agora que a gente conquistou tudo, vamos repartir. Não. Eles fazem diferente, estamos às portas da terra. Vamos começar a separar as heranças. Vamos começar a dividir a terra. Vamos fazer o quê? Aí se você for lá no capítulo 26, lá no início está lá, o censo de todos os israelitas. Eles começam a fazer o censo de todo mundo. Aí depois eles vão fazendo lá, vai fazendo o censo. Aí vai lá. A lei, aí lá no capítulo 26, versículo 52, está lá, a lei acerca da divisão da terra. Então eles estão, vamos traçar a lei, como é que vai ser essa lei, vamos dividir as terras assim, assado, uns vão ficar ao norte, outros vão ficar ao sul, uns vão ficar perto do rio, outros vão pegar a parte da montanha. Então, antes de entrar na terra prometida, já estavam ali discutindo como ia ser essa divisão, porque não ia adiantar chegar na terra, conquistar agora, não, dividiu antes, já estava se levantando ali, e havia mulheres, aqui quais nós falamos, as filhas de Zelofeade, que elas não tiveram irmãos, o pai falece, e olha só que interessante, quando eles se reúnem para determinar as regras e as leis, olha só, as mulheres não tinham direito de ficar com a herança. Jesus, só o sangue do Cordeiro. Tá vendo, Fernanda? As mulheres nem eram contadas. Mulheres e crianças não tinham o seu valor devido. Não para Deus, mas para os homens. Não para Deus, mas para a lei dos homens. Para Deus não. E é interessante que eu tentei aqui conjecturar a dimensão dessa situação, de uma reclamação, de uma petição, né? É uma petição, você está ali, não, a gente vai lá pedir, vamos falar. E eu conjecturando aqui, eu tento imaginar essas mulheres lá na tenda delas, porque eram tendas, o povo vivia em tendas, falando assim, mas peraí, papai morreu. E agora? Não, agora a gente perdeu, a nossa herança vai para os irmãos lá, vai para outras pessoas e não a nós. Mas peraí, não, mas isso não está certo. Isso não está certo. E agora? Não, vamos lá falar. Mas com quem a gente fala? Quem é que julgava o povo? Moisés. Pô, a gente tem que ir lá falar com Moisés? Estou tentando aqui imaginar a dimensão delas conversando, discutindo.
Não sei se todas no início concordaram, ou se duas que queriam ir, ou três não, ou uma só queria, e o debate ali entre elas para chegar lá. E é interessante, porque elas não vão só até Moisés, porque elas vão na porta da tenda, e estava lá o sacerdote, e não estava lá só Moisés, estava o sacerdote, está dizendo a palavra que haviam outros príncipes, isso é, outros chefes das tribos que estavam ali divididas. E talvez, antes de ir lá, estou aqui conjecturando, ok? Talvez outras mulheres estavam passando pela mesma situação. Talvez, eu não sei. Estou aqui imaginando. Talvez outras famílias de mulheres também estavam passando pela mesma situação. Ou ficou viúva, ou perdeu o pai, ou perdeu o irmão. Ficou sem um homem ali para dar o suporte na lei. Mas o nosso Deus, que é grande, que é bom, nosso Deus muda planos. Nosso Deus muda leis. E eu vou falar algo aqui muito particular e muito pessoal. Você não precisa acreditar nisso, mas às vezes eu fico pensando se algumas leis de determinados lugares, eu estou falando aqui da nossa nação, ok? Se algumas leis em determinados momentos não mudam, porque existe gente que ora. Porque existe gente que tem as suas necessidades, ok? E, claro, olha só que interessante, por conta da petição de alguns, muitos são abençoados. Eu lembro que, quando eu e Esther, nós estávamos procurando a nossa casa, e nós não sabemos disso, mas eu não sei de quando é a lei, ok? Não sei, talvez o Alexandre saiba porque ele é corretor, ok? E quando a gente foi comprar casa, a gente tinha que ver toda a questão da documentação, TBI, né? Tudo isso. Aí a corretora chegou para a gente, não precisa se preocupar com isso, porque a lei mudou. Quem compra o seu primeiro imóvel não precisa pagar o quê? O registro, olha só. Quem compra o seu primeiro imóvel, se já tem imóvel, você vai pagar. Mas se você for comprar o seu primeiro imóvel, a lei te beneficia que você não precisa pagar. Tem um desconto lá. E é algo muito bom mesmo. Olha só, que maravilha, né? E aí elas vão lá. Talvez outras mulheres estariam passando pela mesma situação. Mas por conta de uma intervenção, primeiramente humana, talvez da indignação dessas mulheres, primeiramente por uma intervenção humana, elas corajosamente, não sei, ou com medo, não sei, mas foram lá. E vamos ter que falar com Moisés. Moisés está onde? Está lá na tenda principal, ele é o líder, ele é o chefe. E na tenda principal ainda o sacerdote fica lá de prontidão. E geralmente tem os outros chefes, porque eles vão lá conversar, tem as reuniões, tem um conselho que se reúne. E quando elas chegam lá, no dia que elas vão, estava lá os príncipes, estava lá o sacerdote e Moisés está lá. E aí talvez no meio do caminho, as outras pessoas que tinham essa dificuldade, estou aqui conjecturando, ok? Falavam assim, vem cá, a gente está nessa situação também, vai lá. Às vezes tem gente que pilha o outro, né? Vai lá e fala, mas não vai, né? Você já conheceu gente assim? Que ela bota uma pilha, aí quando tu vê, foi embora, te deixou lá no negócio lá. Olha só, mas Deus honrou essas mulheres. Mas eu estou aqui conjecturando, não estou dizendo, mas talvez e provavelmente deveria ter outras mulheres nessa situação, mas todo mundo devia ter o quê? Devia ter medo. Era a lei. E não ia lá fazer a petição. Isso me faz lembrar daquela mulher que Jesus fala, onde ela queria que uma causa fosse ganha, e ela ia lá no juiz toda hora perturbar ele. Toda hora, até que ele liberasse.
Eu quero dizer para você, amado e amada do Senhor, insista com Deus nas suas orações. Insiste. E às vezes a gente fica com medo de falar, mas eu vou falar. Fala com Deus. Tira esse medo. Deus não é um Deus que vai te matar porque você vai falar com Ele, não. Expõe para Deus os seus sentimentos. E eu estou falando aqui de terras, mas pode ser qualquer outra situação. Fala com Deus a tua necessidade. Fala para Deus, insiste com o Senhor da tua necessidade. Senhor, a minha necessidade é essa. Mas pastor, a palavra de Deus diz que a gente não deve ficar falando orações de vã, repetições, não. Mas você não precisa repetir, mas você fala de outro jeito, ora de outra forma, faz o jejum. Insiste com Deus a sua necessidade. Tem que insistir, não pode parar não, porque tem gente que nem vai, sabe por quê? Porque pensa assim, vai ser muito difícil esse negócio. Deus não vai nem ouvir a oração. Eu estou tentando aqui colocar uma visão de que outras pessoas que poderiam já ter ido a Moisés e não foram, olha só, mas elas foram. Vamos ir, e de repente foi com medo, ou uma foi empurrando a outra, e chega lá, e outra coisa, diz que toda a congregação estava lá para fora, de repente, era um dia, eu não sei se era um dia de comemoração, aqui não diz, mas estava lá, diante de toda a congregação. E aí eu não sei qual das 5 que falou, ou falaram todas juntas, não sei, mas falaram. E aí que é interessante, Moisés era o líder, e aí eu estou falando da expectativa delas, dizendo para você, insista com Deus a tua necessidade. Não fique com medo. Não se retenha por conta de outros. Se outros não estão fazendo, faça você. Se outros não estão pedindo, se outros estão te desmotivando, talvez isso possa ter acontecido com elas. Talvez outras pessoas, vai nada, filha. Vai pedir o quê? E Moisés vai te dar atenção. Tu sabe quem é Moisés? Moisés tirou o povo do Egito. Moisés estendeu o cajado lá e uma abriu. Tu é doida? Tu vai lá falar com Moisés? Vai falar. Porque talvez muitas tiveram medo. Eu estou falando aqui especificamente desse caso porque a palavra de Deus nos traz isso. Pode ter tido outros que não estão registrados, entendam isso. E nesse meio do caminho, na nossa vida, na nossa caminhada de fé, pode ser que a gente encontre pessoas que venham nos desmotivar. Mas não vai valer a pena isso não. Deixe isso para lá. Já ouviu isso? Deixe isso para lá. Empurra com a barriga. Já ouviu essa frase também? Empurra com a barriga. E aí, empurrar com barriga é não ver a promessa de Deus. Deixar para lá é não ver a promessa de Deus. Empurrar com a barriga, deixar para lá, não tomar uma atitude, é não receber a promessa. Deus tem promessas para entregar, mas depende de atitudes humanas. Existem movimentos que são movimentos humanos e existem movimentos que são movimentos do Senhor. Entenda, quando Jesus pede para retirarem a pedra do túmulo de Lázaro, será que Jesus não tinha poderes ou autoridade para que com uma palavra aquela pedra não se removesse? Não, mas existem situações que nós temos que meter a mão. E Deus vai lá e mete a mão dele. E aí agora eu falei da expectativa delas, agora quero ir para outra expectativa. Moisés está lá, ele é o líder, está lá. Que bom que Moisés não era soberbo, não é verdade? E ali ele recebe isso. Talvez, ele poderia ter falado, não, está na lei, acabou, volta para casa e pronto. Ele não é o líder? Não está escrito na lei? Filha,
está na lei, já está decidido. Volta para casa, fica quietinha lá. Mas Moisés era um homem temente a Deus. Provavelmente, quando Moisés viu aquelas mulheres indo lá, o seu coração teve compaixão delas. E aí, talvez no pensamento dele, ele falou, caramba, eu não posso fazer nada, eu não posso mudar. Mas Deus pode, olha só, é a outra expectativa. Deus pode mudar. E assim como elas foram fazer a petição, Moisés também vai lá fazer a petição dele. Senhor, aí está escrito aqui, acompanhe comigo. Aleluia. Moisés levou a causa delas perante quem? Leve a sua causa perante ao Senhor. Deus, o nosso Deus, é aquele que muda planos. Olha só. Aqui em Jeremias, capítulo 29. Será que é esse? Ou me confundi? Não, é aqui. Eu vou achar. Deus muda planos. Deus move. E olha só a resposta de Deus para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Deus é bom, Deus é fiel, Deus tem promessas e Ele é justo. Leve a sua causa para Deus, ainda que todo mundo diga que não vai dar certo. Ainda que a causa na justiça fale assim, ó, isso aqui, só Deus, é só Deus mesmo. Tem gente que fala assim, isso aqui, esse juiz, só Deus. Então é só Deus, então. Se é só Deus, aleluia. Você tem que glorificar o nome do Senhor. Tá bom, então eu vou levar para o meu Deus, para o meu Pai que está nos céus, a minha petição. E talvez, por tua causa, outras vidas sejam abençoadas. E olha só o que acontece, olha só que interessante. Depois que Deus fala isso para Moisés, porque nós fomos só até o versículo 7, aí no versículo 8 diz assim, falarás os filhos de Israel, ó, vai abençoar elas, mas aí tem que mudar tudo, não pode só abençoar elas, vai mudar o negócio todo, vai mudar a lei, vai mudar o estatuto, vai mudar a Constituição, olha só. Aí diz assim, ó, falarás os filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, porque tinha que ter filho, lembra disso? Tinha que ter filho. Se não tem filho, olha só. Então fareis passar a sua herança para a sua filha. Olha só. Agora elas vão ter direitos. Aleluia! Deus mudou a lei. Deus mudou a lei do homem. Deus muda leis. Deus muda projeções humanas. Deus muda e faz os seus mistérios de acordo com o que Ele quer. Aí ele continua. E se não tiver filha, aí estende, aí vai abrangendo, ó. Aí se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. E se também o seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que possua. Isto, os filhos de Israel, será prescrição de direito. Está falando de lei, como o Senhor ordenou a Moisés. Olha só que maravilha. Deus, por conta da disposição dessas mulheres, da coragem delas, entenda, ter coragem não significa não ter medo. Olha só, parece um paradoxo isso, né? Uma contradição. Não, mas nós temos os nossos medos, sim. Mas existem momentos que mesmo diante do terror, mesmo diante do medo, a gente tem que ir lá se levantar. A gente tem que falar, a gente tem que se movimentar. Então existem movimentos humanos que nós temos que fazer.
e Deus fará os seus movimentos espirituais. Deus fará os seus movimentos sobrenatural. E não venha falar para mim, isso aqui foi um movimento sobrenatural, porque quem é que mandou mudar? Foi Moisés? Foi Deus. Deus deu ordenança para ele. Isso vai virar prescrição de direito agora, Moisés. Tu aproveita, reúne logo toda a congregação, todo o povo e fala para todo mundo. Eu quero dizer para você, amado e amada de Deus, todos saberão daquilo que Deus fez por você. Anuncie, não deixe de falar, não deixe de testemunhar, não deixe de pregar a palavra de todas as coisas que Deus já está fazendo e vai fazer na tua vida. O nosso Deus muda planos, Ele muda situações, Ele muda diagnósticos, Deus muda caminhos, Deus muda regiões, se assim for necessário. Deus muda, Deus reverte, Deus mudou a vida de muitas pessoas, não é verdade? Deus muda histórias, Deus muda condições, Deus ressuscita mortos, Deus cura pessoas e Deus faz do jeito dele. Há situações na Bíblia que Deus faz de várias vezes. Às vezes uma mesma cura para uma mesma doença, Deus cura de formas diferentes. Tem cego que Deus curou cuspindo. Tem cego que Deus curou perguntando o que ele queria, perguntando se ele tinha pecado. Não tem pecado nenhum. Tem cego que Deus curou tirando ele da cidade, teve que tocar nele mais de uma vez. Nem sempre Jesus curou instantaneamente. Nem sempre Deus faz as coisas, Deus não é mágico, mas Deus tem promessas. Deus opera milagres. Deus faz os seus movimentos sobrenaturais. Insista na tua oração. Insista nas suas petições. Não desanime. Deixa Deus resolver. Faz tudo o que você tem que fazer. Faz todo o seu movimento. E deixa Deus fazer. Pastor, e se ele não fizer? Ele deixa de ser Deus por isso? Ele vai deixar de te salvar por isso? Ele vai deixar de... E todas as coisas que Deus já fez? E todas as coisas que Deus fez para te trazer até aqui? E todos os milagres que aconteceram e todos os livramentos que Deus deu a você que você nem tem ideia. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem planos e propósitos com a tua vida ainda. Deus tem mais para fazer. Leve a sua petição. Não fique com medo. Não retenha. Não ouça vozes de desanimação. Não ouça vozes dizendo assim que isso não vai dar certo. Não escute pessoas, porque Deus tem um propósito com você. E o propósito que Deus tem com você não é com a outra pessoa. Com a outra pessoa é outro propósito. Mas Deus tem promessas. Elas tinham perdido a sua herança, mas não tinham perdido as suas promessas. Olha só que interessante. Tinham perdido a sua herança, mas não tinham perdido as promessas. E o que valeu no final foram as promessas de Deus. Eu ainda vou além. As promessas de Deus para Zelofeade se cumpriram nas suas filhas. Eu quero dizer para você, amado e amada de Deus, as promessas que Deus tem para você ainda perdurarão para as gerações futuras, para as suas descendências. As promessas que Deus tem para você, elas alcançarão as suas gerações futuras, as suas não é a sua descendência não, são as suas descendências. O filho dos seus filhos. Receba essa palavra no nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a orar. Nós vamos orar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Se você puder, fique em pé. Cadê meu trovador?
é aquele que, antes da batalha começava já a tocar o instrumento. Não era assim antigamente nas guerras? Aleluia. Onze. E os seus ouvidos, aleluia, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
29:11. Olha só o que diz. Os planos que tenho a vosso respeito. Em algumas versões está assim: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim de que desejais. A fim de que desejais. Aí no versículo de 12 diz assim: então, por isso que eu estou falando para você ficar com a mão levantada, você está invocando aí o nome do Senhor. Então, me invocareis, passareis a orar por mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, com as nossas mãos levantadas, Senhor, a Deus, nós oramos a Ti, nós invocamos o Senhor, nós invocamos o eu sou que sou, nós invocamos, ó Ti, ó Altíssimo, ó Eterno, ó Yahvé, aleluia, nós Te invocamos, Jesus, e no Teu nome nós Te pedimos, Senhor, nós colocamos diante do Senhor as nossas petições, Senhor, a Deus, porque nós não temos medo de falar com o Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso Paizinho querido, aleluia. Ah, Senhor, colocamos diante do Senhor todas as nossas aflições, Senhor. Tudo aquilo que nos aflige, todas as nossas preocupações financeiras, Senhor. Todas as nossas preocupações com a nossa saúde, Senhor. Todas as nossas preocupações com os nossos filhos e filhas, Senhor. Com as esposas, com os maridos, com, Senhor, os netos. Ah, Senhor, com os vizinhos, com a parentela. Senhor, com o nosso trabalho, Senhor. Colocamos todas essas coisas, Senhor, diante de Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Invocando, Senhor, a Deus, o Teu socorro. Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de paz para nós, Senhor. Aleluia. Senhor, derrama a Tua paz, Senhor. Tira a nossa angústia, Pai. Arebaxere. Tira, Senhor, a angústia do nosso coração. Senhor, não permita, Senhor, porque às vezes os nossos pensamentos ficam divagando, Senhor, para coisas que não devem, Senhor. Deus, toma conta, Senhor, da nossa mente. Preserva, Senhor, a nossa mente em Cristo, Senhor. Assim te rogamos, assim te clamamos, crendo na ação sobrenatural do Senhor, crendo que as suas promessas ainda estão de pé, ainda estão valendo, Senhor. Ensina-nos, Senhor, o caminho, ensina-nos, Senhor. Deus, fazemos igual Moisés aqui, Senhor, humildemente, Senhor. Ah, Deus, dá a tua direção, dá o teu caminho, Senhor. O que vamos fazer, Senhor? Fala conosco, porque o Senhor é um Deus bom e justo, Senhor. No nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor nesta noite, amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Temos alguns avisos, né? Temos alguns avisos, amém. Temos avisos sobre o evangelismo que teremos sábado agora. Pastor, eu estou assistindo aí a Igreja Metodista em Itaipuaçu. Se eu quiser, eu posso doar copo com água? Pode, faz contato conosco. Deixa uma mensagem aí, deixa o seu telefone, que a gente vai fazer contato contigo, amém? Se você quiser fazer uma doação em dinheiro ou em material, entre em contato conosco, deixa o teu WhatsApp aí nas mensagens, amém? Aleluia. Vai acontecer quando? Vai acontecer sábado agora, a partir das 9 horas, onde nós estaremos fazendo um grande evangelismo, e nesse evangelismo onde estaremos levando uma mensagem do Senhor Jesus para cada pessoa que receber esse copo com água, e vai ter lá um folderzinho, um panfletinho da igreja também. O objetivo é evangelizar. O copo com água
é algo a mais, amém? É uma estratégia a mais que faremos, amém? Aleluia? De 9 a meio-dia, ok? Aleluia? Então, toda a igreja está convocada, está aqui para esse evangelismo, ok? Amém? Aleluia? O outro evento que nós teremos é sexta-feira agora. Não, perdão, não é agora. É na outra sexta-feira, dia 14, sexta-feira às 20 horas, dia 14, amém? Vamos nos reunir aqui na porta da igreja e seguiremos para o Monte em Várzea das Moças. Estaremos lá orando por todos esses pedidos de oração e no retorno vamos queimar, entregando ao Senhor lá no Monte as orações e queimando aqui ao Senhor, amém? Aleluia! Dia 29 de novembro, ok? É um sábado, de 9 às 13 horas, faremos um grande evento de saúde aqui, onde nós teremos cardiologista, consultas, né, médicas com a cardiologista, a irmã Jane, a doutora Jane. Teremos aqui o ensinamento de como se escovar o dente para crianças e adultos, ok? Exame de vista, aferição de pressão arterial e glicose, ok? Então, será o último desse ano, então queremos fazer algo diferente, ok? Algo muito maior. Então, os panfletos, domingo agora, já vai ter? Se entregares, vai ter domingo agora. Se não, na próxima quarta-feira já vai ter, ok? Então teremos esse grande evento, colocaremos uma faixa aqui, será algo assim maravilhoso e estaremos aqui orando para todos aqueles que quiserem, amém? Os pastores estarão aqui orando pelas pessoas. Dia 13 de dezembro, a Igreja Metodista em Itaipuaçu estará completando 22 anos, ok? 22 anos, ok? Amém? Então, pastor, vai ter um culto lá, abençoado, vai ser numa casa com piscina, tem mesa de sinuca, tem um espaço amplo para nos reunirmos. Estaremos pela manhã no momento de culto, de oração, de agradecimento pelos esses 22 anos. Pastor Luiz vai contar a história da igreja, como ela surgiu. Você sabe como a igreja surgiu? Talvez alguns saibam, outros não. Você vai saber. Você vai lá, de repente vai ter gente lá que vai contribuir. Eu estava em tal ano, estava em tal época lá, e ajudei o pastor Luiz lá. Eu cheguei agora, estou ajudando no que eu posso agora, né? Mas eu também vou passar outros aniversários aqui, em nome de Jesus, amém? Aleluia? E vocês também, vamos estar comemorando 22, 30, amém? Até quando Deus permitir, né? Amém? Aleluia? Qual é o valor do evento? R$40, olha só, R$40 está incluso. A comida, que será um delicioso churrasco, né? Estará incluso sobremesa e refrigerante. Então, R$40 é um preço justo. E está pagando o aluguel do espaço também. Então, R$40 por pessoa. De 12 anos para cima, R$40. De 7 a 11 anos, R$20, é metade, que come menos. E de 0 a 6, é 0,800, é de graça. Amém? Aleluia? Esqueceu alguma coisa? Não? Aleluia? Vamos orar pelos dízimos e oferta? Pegue seu dízimo. Coloque o seu nome na relação. Por quê? Pastor, mas tem que colocar? Tem. Por quê? Porque a gente precisa saber da quantidade de gente. Para eu saber quanto que eu vou comprar de carne, quanto a gente vai pedir para depois a arrecadação de arroz, de vinagrete. Então a gente precisa ter uma dimensão de quantos refrigerantes nós vamos comprar. E isso só será possível com o seu nome ali, quando a gente vai contabilizar para fazer esse cálculo. Porque vai ser um dia farto, tá? É sem miséria, viu? Tem miséria não, graças a Deus. O povo da igreja é farto. Aleluia. Glória a Deus, amém? Vamos orar pelos dízimos e ofertas? E eu quero te convidar, você que ainda não é um dizimista, na casa do Senhor, faça um voto com Deus, seja um dizimista fiel. Seja um dizimista porque você ama a obra de Deus. Seja um dizimista porque você quer assumir esse compromisso com Deus. Seja um dizimista porque você é um metodista e os metodistas são dizimistas, amém? E são ofertantes, e são colaboradores, trabalhadores da obra do Senhor.
Ah, maravilha isso. Tem coisa melhor do que isso, não. E quando você trouxer o seu dízimo e a sua oferta, vem aqui com alegria. Vem cantando, vem dançando, vem dando glória a Deus. Porque é muito bom ter essa oportunidade. Muitos querem ter e não pode. Nós estamos te dando essa oportunidade, amém? Levante a sua mão. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti pelos dízimos e ofertas da Tua casa, Senhor. Pai, levanta os dizimistas, Senhor. Ah, Deus, levanta pessoas, homens, mulheres, comprometidos contigo, com a Tua obra, com coração liberal, com liberalidade, Senhor. A Deus, Senhor, que o Senhor venha multiplicar na vida de cada filho e de cada filha sua, Senhor. Abre as portas, Senhor. Abre as comportas dos céus, Senhor. Derrama sobre cada um, sobre cada trabalhador de CLT, Senhor, cada trabalhador, Senhor, profissional liberal, Senhor. A Deus, médicos, dentistas, advogados, Senhor. A Deus, cada aposentado, que o Senhor mude as leis, Senhor, a favor do teu povo, a favor do Brasil, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, amém. Graças a Deus, vem aqui à frente, amém? Se você quiser, pode ofertar, tem um Pix aí, atrás da cadeira aí, você pode apontar aí o Pix também, amém? Aleluia. Você coloque ele nos teus pensamentos, eleve os pensamentos ao Senhor com o teu pedido em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai Santo, neste momento, Pai, rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom e que eterna é a tua misericórdia. Pai amado, Pai querido, colocamos diante de Ti neste momento todos os pedidos de oração que estão aqui dentro, Pai, desta caixinha, em um ato de fé, Pai, porque nós temos fé no Senhor. Nós acreditamos que o Senhor é o Deus do impossível e que pode infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou imagina, Pai. Pai, em nome de Jesus, acolhe, Senhor, todos os pedidos que foram depositados aqui e aqueles pedidos que estão na mente e no coração de cada irmão aqui presente. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter paciência, perseverança, Pai, de aguardar no tempo oportuno, Pai, porque nós sabemos, Pai, que o Teu tempo é o certo. Em nome de Jesus, que não venhamos perder a esperança em Ti, Pai, e que venhamos crer que no tempo certo, Senhor, o Senhor vai derramar as Tuas promessas sobre nossas vidas, Pai, essas promessas que foram pregadas aqui hoje. Eu tenho certeza, Pai, que cada pedido aqui, Pai, já foi acolhido em Tuas mãos, Pai, e que no tempo certo o Senhor vai nos abençoar, seja portas de emprego, seja pedidos de recuperação familiar, causas na justiça, Senhor, prosperidade, Senhor Jesus, financeira, prosperidade espiritual. Pai amado, Pai querido, cura, Senhor, física, emocional e psicológica. Em nome de Jesus, cuida de cada um desses pedidos que aqui estão. E eu quero também, Senhor, neste momento, pedir ao pastor Luiz e o irmão Alexandre que vem aqui na frente, para que a gente possa estar orando por eles, em nome de Jesus. Que você também coloque a vida do pastor.
na vida do Alexandre em suas orações. E toda aquela pessoa que você tem em mente também, que está precisando de um pedido, de uma oração, traga na sua mente neste momento. Soberano Deus, Pai querido, Pai santo, nós estamos aqui, Senhor, orando, Pai, pedindo, clamando pela vida do teu filho, do teu servo Luiz, e do teu filho e do teu servo Alexandre. Pai, tu sabes, Senhor, cada situação que eles têm passado e o que eles precisam de ti. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha receber, meu Pai, cada pedido que eles têm colocado, cada situação, Pai. Tudo aquilo que, toda dificuldade que possa estar havendo, Senhor, que o Senhor já lança fora. Que o Senhor tire tudo aquilo que possa estar impedindo, Senhor, a cura física e a cura emocional também, Pai. Toda angústia, toda tristeza, toda incerteza, todo medo, toda dor, Pai, seja jogado por terra agora em nome de Jesus. E que o Senhor venha trazer, Senhor, alegria, mesmo em meio à dor. Venha trazer esperança, mesmo em meio ao desespero. Porque Tu és o Deus. Prepara, Senhor, tudo, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Prepare os médicos para a cirurgia, Pai amado do Alexandre. Pai amado, se o Senhor quiser também, o Senhor pode curar sem ter a necessidade dele passar pelos médicos, porque nós cremos que Tu és o Deus do impossível. Pai, toma o pastor Luiz, Senhor, em Tuas mãos e tudo que ele tem passado. Pai, ele é um milagre vivo, ele é uma fortaleza dentro da Tua casa, mas esteja sempre com ele, Pai, esteja sempre com ele, meu Pai, e todas as decisões, Pai, que ele precisar tomar, que o Senhor venha tomar a mente dele, Pai, coloque os médicos certos, meu Pai, na frente dele, tudo aquilo, Senhor, que ele necessitar, Pai, o Senhor coloque à frente dele, meu Pai, para que não venha ser nada duvidoso, mas que venha ser segundo a Tua vontade, Pai, segundo o Teu querer, porque é o Senhor que rege a vida dele, é o Senhor que rege a vida do Alexandre e da casa dele, e eu tenho certeza, Pai, que milagres vão ser contados aqui, mais e mais vezes por essas vidas, em nome de Jesus Cristo, e fortalece, Senhor, a dona Ana, fortalece a Rosiele, Pai, fortalece cada família, Pai, e todos aqueles que colocamos no nosso coração, que também estão precisando de uma cura física, meu Pai, que o Senhor venha de encontro, meu Pai, para que haja cura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Insista, persista na oração. Deus falou conosco, falou comigo, falou com você nesta noite, para que a gente insista, insistentemente. Mas eu vou ser chato com Deus? Não vai. Insiste, levanta de madrugada, levanta de manhã, separe momentos, fale com Deus. Que você tenha dias de respostas de Deus para a tua vida. Que você tenha dias de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja em toda a face da terra. E a igreja diz: palmas para Jesus. Deus te abençoe.